falar um pouquinho sobre a Arzariut, que é a crueldade. E a gente falou o quanto a crueldade é um traço muito ruim, muito negativo, e o quanto isso na prática acaba se transformando em atos ruins, atos de vingança, atos de briga, de maus tratos que a gente faz com as pessoas. E a gente viu o quanto a Torá ela é rigorosa, principalmente quando existe atos de crueldade com órfão, com uma viúva, com pessoas que não têm condições de se defender, e o quanto Deus ele cuida pessoalmente de pessoas que realmente não têm como se proteger sozinho. Então, o quanto esse traço da crueldade ele pode causar coisas muito ruins para o ser humano. Então, só continuando, ele fala que não só com os seres humanos, o quanto também a gente tem que tomar cuidado, inclusive com a crueldade com os animais. Gamina behemá yarhika arzariut. Também se afaste da crueldade com os animais. A gente acha que isso do Greenpeace, de cuidado com os animais, é uma ideia moderna. A Torá ela já está advertindo a gente sobre o perigo, o cuidado, para a gente não ser cruel também com os animais. Yoidea tzadik nefesh behemto, porque o tzadik ele conhece a alma do seu animal. Shelo leatrichai yoter midai veshelo yarivotá, que a pessoa não deve sobrecarregar o seu animal e não deve deixar o seu animal faminto. Quer dizer, a gente, Deus me livre, não pode tratar mal os animais. Vechen ktiv, também está escrito ki tirei hamor sonachar ovetz tachat masao vechadalta meazov lo azov tazov imo. O passuco da Torá fala que se você vê o burro de uma pessoa que é o teu inimigo, alguém que você odeia, e a Torá fala que aqui é um ódio permitido, alguém que fez averot, e você vê ele caído, a pessoa sobrecarregou o animal, e esse animal ele acabou caindo, e ele ainda está com a carga presa nas costas dele, e ele está sofrendo por causa disso. Então a Torá pergunta, vechadalta meazov lo, você vai ter coragem de deixar esse animal lá caído sem ajudar ele? Porque você tem ódio dessa pessoa, você não vai se importar com o sofrimento desse animal? Azov tazov imo, vai lá e ajuda ele. E a linguagem da Torá é azov tazov, quantas vezes precisar. Se você ajudou uma vez, o animal se levantou e caiu de novo, ajuda de novo quantas vezes precisar. E daqui os nossos sábios aprendem, ve'amrura boiseino tsar balei haim deoraita, causar sofrimento para os animais, isso é uma transgressão da Torá. Então a gente tem que saber que traços de caráter, se a gente não se cuida com os animais, a gente também vai acabar sendo cruel com os seres humanos. Então mesmo com os animais, a Torá já advertiu que a gente tem que afastar do coração a crueldade, mesmo que é o burro de alguém que você odeia. O animal não tem nada a ver com o ódio que a pessoa sente pelo seu companheiro, e a gente tem que tomar muito cuidado realmente para não passar por cima, não deixar esse animal lá sofrendo por um sentimento negativo que eu sinto por uma outra pessoa. Óbvio que a gente tem que tomar cuidado também para não misturar e não dar peso também para os animais onde não deve, como infelizmente aconteceu há muitos anos lá em Israel, quando os palestinos foram fazer um atentado, e eles fizeram um atentado usando um burro, eles colocaram bombas no animal, e eles mandaram o animal na direção de um ônibus que estava cheio de mulheres, de crianças, de pessoas inocentes, e detonaram uma bomba. Felizmente o único que morreu foi o burro, mas na época uma mulher que era presidente da PETA, da Sociedade Protetora dos Animais, ela mandou uma carta para o Yasser Arafat falando: olha, nós entendemos a luta de vocês, nós achamos a luta de vocês pela liberdade do povo de vocês muito bonita, mas, por favor, deixa os animais de fora. Quer dizer, para ela, matar bebês, matar pessoas inocentes, isso não tem problema nenhum, contanto que não mate também animais. Então tem que tomar cuidado, a gente não tem que ser cruel com os animais, mas não pode colocar um animal na frente do valor da vida de um ser humano. Veim ataish yare. Agora, se você é uma pessoa temida,
Tem pessoas que naturalmente são pessoas mais temidas, ou pelo cargo dela, ou até fisicamente pessoas grandes. E o seu temor, ele recai sobre as criaturas. O irim leashiv panecha, e tudo que você ordena para elas, elas têm medo de responder qualquer coisa. Izaher bechameod shelo learbid alechem amassah. Toma muito cuidado para não fazer pesar a carga sobre as outras pessoas. Quer dizer, alguém que sabe que qualquer coisa que ele pedir, as pessoas vão correr de medo para fazer, ele tem que tomar cuidado para não sobrecarregar ninguém. Ve'afilu leachem safachat hamayim o latzet beshlichut el rehov ha'ir liknot rak ikar lechem. Mesmo, por exemplo, quando ele tem que pedir para alguém esquentar uma panela ou sair sob o comando dele na cidade para comprar um pãozinho, toma cuidado para que as pessoas não façam isso com tanto medo e que a pessoa está cansada, mas se a pessoa pedir, vão sair correndo. Isso pode ser também considerado achzariut, você está tratando as pessoas com crueldade. V'alzeh nemar batorah ube'acheichem bnei Israel ish be'achiv lo tirdeh bo beparech. É proibido que os Yehudim entre si, eles causem com que o outro faça algum trabalho muito duro, algum trabalho de opressão. Então isso entra aqui no Passum da Torá. O Bezeus Harnu, e a gente foi advertido sobre isso. Shelo yavod adam bechavero avodah kasha. Então, se uma pessoa trabalha, até existe o conceito na Torá do Eved Ivri. Tinha algumas situações muito específicas que um judeu podia virar escravo temporariamente de um outro judeu, e é proibido dar para ele um trabalho muito pesado. Velo yetzaveh alav ela davar sheoseh birtzono umidató. E não ordena para a pessoa não ser coisas que ele vai fazer com vontade e que não vai ser uma coisa que envergonhe ele ou um trabalho muito pesado para ele. O be'eved knani mutar leavod bo befarech. Um escravo também, nas épocas que existia o conceito dos escravos, se a pessoa vai ter um escravo, ele poderia, por princípio, ele poderia dar um trabalho mais duro para o escravo fazer. Agora olha que impressionante. Afal piken midat hasidut ri liot rachman. Mas é um traço de bondade você ser misericordioso também com Eved, também com o escravo. Velo yarbidol alav, que não faça pesar demais o jugo sobre ele, o peso do trabalho sobre ele. Veloi vazeu lobeiad velobedeburim. E Deus nos livre, nunca envergonha, nunca menosprezar, nem com golpes e nem com palavras. Óbvio que uma comparação não muito bonita, mas é só a gente trocar o Eved pelo empregado doméstico. Como tem pessoas que tratam o empregado muito mal e não estão nem aí de causar sofrimento, de causar vergonha, de dar trabalhos que até fisicamente são muito pesados. Já que eu estou pagando, eu vou exigir que a pessoa trabalhe muito sem nenhum tipo de misericórdia. Então ele fala que pela lei até seria permitido. Fala, mas não é bonito fazer isso, não é hassidut, não é uma forma de bondade você tratar qualquer trabalhador dessa maneira. Lavodá Massaroa Katuva Torá, ela permitiu que você pegasse esse Eved para o trabalho, velole puxar, mas não para envergonhar ele, para tratar ele mal. Então, quando a gente tem uma mitzvah até de Kiddush Hashem, como quando a gente contrata, né, algum trabalhador, de ser um bom patrão, de ser um bom chefe e tratar todas as pessoas com misericórdia. Não é porque a gente é chefe que tem que gritar, que tem que humilhar, que tem que tratar mal, Deus me livre qualquer pessoa, porque vai ser um grande Hilul Hashem. E principalmente, normalmente na sala de aula eu oriento muito as crianças, que falam, olha, tem muitos trabalhadores na escola que não são Yehudim, e talvez o único contato na vida que eles vão ter com os Yehudim é aqui na escola. Então a imagem que eles vão criar do povo judeu vai ser esse contato que eles têm com a gente. Então é muito importante tudo, pedir por favor, falar obrigado, tratar bem as pessoas, tratar cada ser humano como ele merece ser tratado.
Então, aqui é uma forma da gente santificar o nome de Deus. Vayedaber imo benachat ad beshat merivá. Mesmo quando tem um momento de discussão, mesmo que a pessoa vai dar uma bronca no trabalhador, fala de uma maneira bonita, de uma maneira agradável, não precisa gritar com ninguém. Vaishma betanotav, e escuta as reclamações também do funcionário, do trabalhador. Vehena Mariov, e assim o Iov, ele falou, o Jó, Im emas mishpat avdi ve'amati berivam imadi. Então ele fala, se ficar bravo comigo, um escravo, uma escrava, para discutir, para brigar comigo, o maese que yakum kel, se Deus discutisse comigo, veki ifkot, e se ele me censurasse, mas o que eu ia responder para Deus? Aló babeten asenias asao, oseniasao, veiruneino berech bechat. A gente não foi feito, quer dizer, eu e o escravo, nós não fomos feitos do mesmo ventre, do mesmo útero. Olha que impressionante, o Ió falando, é um outro ser humano. Então, da mesma forma que eu seria respeitoso se eu estivesse discutindo com Deus, também assim se eu estiver discutindo com um empregado meu, com um trabalhador, com um Eved. Chachamim arishonim ayu notnim le'eved mikol tavshil betavshil sheayu ochlim. E os grandes tzadikim, os grandes sábios anteriormente, eles davam da mesma comida que eles comiam, eles também davam para o seu escravo. Quer dizer, eles tratavam bem os escravos, tratavam com honra. O makdimim mazona behemot ve'avadim leseudat atzmam. Eles davam antes de comer para os escravos e para os animais, e só depois eles sentavam na mesa para comer. Shearei o omer hine keinei avadim eliad doinehem kenei shivcha eliad givirta keneneino el Hashem Elokeino ati echaneino. Da mesma maneira que o olho do Eved em relação ao seu dono, o olho da escrava em relação à sua dona, assim também são os nossos olhos para Hashem, até que Deus ele nos dê vida. A gente fala assim em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que a gente olha para Deus como o Eved está olhando para o seu dono. Se a gente não é misericordioso com o escravo, com o empregado, por que a gente espera que Deus vai ser misericordioso com a gente também? Ve'achassid ikdim venatam leavdo mikol tavshil vetavshil kodem shagalu. Ele fala que teve um tzadik que ele se antecipava e ele dava para o escravo toda a comida que ele comia, e ele dava antes de comer o bishut zé ikdim Eliyahu ledaberimon. E quando veio Eliyahu Hanavi, ele se antecipou e primeiro procurou aquele sábio. Quer dizer que para Deus ele se importa a forma como a gente trata um funcionário, um empregado, até na época que tem um Eved, um escravo. Isso é motivo para o Eliyahu Hanavi procurar essa pessoa antes de procurar outras pessoas. A Torá Amra ve'ahavta lerecha kamor. E a Torá ordenou para a gente: ame ao seu próximo como a você mesmo. Ve'kol sheyesh bo midat achzariut meod rachok mizeh. E todo aquele que tem esse traço de caráter da crueldade está muito longe disso. Achzari endrua habriot no haimeinu. E as pessoas não estão contentes com a pessoa que é cruel. Ve'ein chino natui beinei olam. E ele não encontra graça aos olhos do mundo. Porque é uma pessoa que não é amada, não é querida por ninguém, as pessoas não respeitam alguém que é cruel. Ve'afilu bimkom tuhacha usharno shelo leochia chaviro be'achzariut. Mesmo em se tratando de mitzvot, por exemplo, tem mitzvah de advertir uma pessoa que você vê ela fazendo uma coisa errada. Não é porque tem mitzvah de advertir uma pessoa que você deve fazer isso com crueldade, com maldade. Que dirtiv oreach torriach etamitecha velot isalavchet. Como está dito na Torá, que você deu uma bronca, deu uma advertência no seu companheiro, quando você vê ele fazendo uma coisa errada, velot isalavchet, mas que a transgressão não recaia sobre você. Pirush
Alto rireio, berrazaká ou berzariut, não dá uma bronca de uma maneira muito dura e com crueldade, levar yeshor, de maneira que você humilha e envergonha a pessoa, o tekabela lavret, porque a transgressão vai recair sobre você. Tem mitzvah de dar uma bronca mais por amor, não com crueldade. Então, até aqui a gente viu o lado horrível, o lado negativo que tem esse lado da crueldade. Mas a gente falou que todo traço de caráter pode e deve ser usado também de uma maneira positiva. Então, quer dizer, vão ter situações até que vai ser exigido da pessoa que ele seja arzari, que ele seja cruel. Então, adato siparno raot arzariut. Até agora a gente falou o lado ruim, o lado negativo da crueldade. Ar yesh mekomot shetzarich linhog be'arzariut. Tem momentos, tem situações que a gente tem que se comportar com crueldade. Por exemplo, keneged areshaim, contra os rechaim. Quando se levantam os rechaim e querem fazer o mal, querem destruir o mundo, aqui é a hora de ser até cruel, se precisar. Kederech chamar Yov, como falou o Yov, Ashabra, Matleot Aval, o Mishanav, Ashlich Teref. Eu vou quebrar com pancadas aquele que faz maldades e eu vou como que tirar dos dentes dele a carne que ele roubou dos outros. Então, que a gente vai ter que fazer justiça e às vezes a pessoa tem que ser um pouco cruel para poder fazer a justiça da maneira certa. Tem momentos na vida que ser misericordioso é ruim, é até perigoso. O Kmosh Amra Torah, Leamit Areshaim, o Lealkotam. Então tem, por exemplo, a própria Torá, ela tem pena de morte. Quer dizer, tem situações que Deus me livre. Para a pessoa chegar numa pena de morte, a pessoa tinha que ser muito ruim. Então, por exemplo, o Talmud fala que se tem um tribunal que ele dá mais de uma pena de morte em 7 anos, é considerado um tribunal que é cruel, é arzari. E tem uma opinião que mais de um em 70 anos. Quer dizer, o tribunal não gostava, não é que eles faziam isso porque gostavam de fazer, mas quando precisa, tem que fazer. Ai, mas coitado, que dó. Aqui não é momento de ter dó, aqui tem que cumprir o que tem que cumprir. Vehen amru raboisenu, e assim os nossos sábios falam, mi sheinor rotze lasot sukkah, vetzitzit vetalitol mezuzah lepitro, a pessoa que abertamente é um rebelde e ele não quer construir sukkah, ele não quer colocar tzitzit, ele não quer colocar mezuzah na porta, makimoto achetetze nafsho, a gente muitas vezes precisa dar os tapas na pessoa. Vekol zet sarich arzariut, isso precisa usar o lado de crueldade, porque se a gente tem dó de todo mundo, você não vai também ajudar a pessoa quando ela precisa ser ajudada, e às vezes a ajuda vem através de um tapa. Quando a ajuda vem através de um tapa, precisa ter esse lado da arzariut. A pessoa que é muito coração mole, na hora que precisar ser mais dura, ela não vai conseguir. Isso pode ter consequências ruins. Ele fala, tem que lirdov areshaim, o learbid alechem, learziram lemutav. Tudo, obviamente, toda essa, entre aspas, crueldade, óbvio que é com motivações boas. É para trazer paz para o mundo, para trazer pessoas que se desviaram de volta para o caminho. Então ele fala que a gente tem que perseguir os Erechaim e fazer pesar sobre eles, mas com a intenção que, Bezrat Hashem, eles façam tshuva, eles entendam o quanto eles se desviaram do caminho, eles possam consertar. Vetzarich liot achzari badin, um juiz, tem vezes que ele precisa ser cruel também. Por exemplo, Shelo yerachem al krovav ve'ohavav ve'aladalim, para ele não ter dó nenhuma, não ter misericórdia, se são parentes, se são pessoas queridas, ou até se são pobres. Um juiz que está diante dele, uma pessoa muito pobre, uma pessoa rica. O que importa que um é pobre e um é rico? Ele tem que fazer justiça, ele tem que ser uma pessoa justa. E se quem está com a razão nesse caso é o rico, ele não tem que dar o cara, mas coitado, esse pobre já não tem dinheiro, vai ter que pagar ainda para o rico. Se essa é a justiça, aqui entre aspas tem que ser cruel. Não é crueldade.
mas aqui tem que ser coração um pouco duro, porque o que acontece, até conhecido, né, a justiça do trabalho, normalmente o trabalhador entra com o processo, alguma coisa ele vai ganhar, porque esse é o coitado, esse é o perseguido e o empregador é o perseguidor. Não necessariamente, escuta, se realmente, olha, é um caso que a pessoa foi perseguida, não recebeu os direitos dela, tudo bem, mas muitas vezes a pessoa recebeu tudo e mesmo assim está reclamando. Então não é porque um é pobre, um é rico, que você tem que falar, não, mesmo que ele não tenha razão, vamos dar alguma coisa para ele não sair de mãos vazias. Aqui não pode, aqui tem que ser um pouco o coração duro, tem que fazer a justiça como ela é. Um dos grandes méritos que a tribo de Levi teve, qual foi? Depois do Retaegel, do bezerro de ouro, Deus perguntou, Mil Hashem Elai, quem está com Deus, vem comigo. Quem se levantou? A tribo de Levi. Para que Moshe está convocando o povo? Mil Hashem Elai, quem está com Deus, vem comigo. Tem pessoas que fizeram idolatria, só que fizeram idolatria sendo advertidas antes e com testemunhas. Uma pessoa que faz idolatria com advertência e com testemunhas, ela recebe pena de morte com a espada. Quando Moshe falou Mil Hashem Elai, ele está perguntando quem vai vir cumprir a pena de morte para o povo judeu. Quem se levantou? A tribo de Levi. Então nesse momento mudou o status da tribo de Levi, até o Retaegel, até o bezerro de ouro. Quem vai fazer os serviços do Mishkan? Quem seriam os responsáveis por toda a Avodat Hashem, o serviço de Hashem? Os primogênitos. Mas nesse momento os primogênitos fizeram o bezerro de ouro, também participaram, e os únicos que se levantaram no Mil Hashem Elai foi a tribo de Levi. Nesse momento Moshe falou, Deus reconheceu o grande esforço de vocês. Qual é o esforço? Eles tiveram que matar pessoas conhecidas, pessoas queridas, mas eles tiveram que aplicar a pena de Hashem. Então aqui precisa, óbvio que não é uma achzariut negativa, mas precisa um pouco de coração duro. Então para fazer a vontade de Hashem, tem situações na vida que tem que endurecer um pouco o coração, obviamente tomando cuidado para Deus me livre que esse coração duro não vá para onde não tem que ir. Veod amru Rabbeinu, e também falaram os nossos sábios, Bemi atamotze divrei Torah, Bemi shemesim matzmo achzari albanim kaorev. Olha que impressionante, ele fala aqui, aonde você vai encontrar a Torá de verdade? Em quem é cruel com os seus filhos. O que quer dizer ser cruel com os filhos? Como Ravad da Bar Masna, Shaya olech le Beit HaMidrash, Viamra lo ishto, que ele ia para o Beit Midrash da Torá, e a esposa dele perguntou, mas o que eu faço com as crianças? Como que eu vou cuidar de tantas crianças? Veishiv lá, e ele respondeu para ela, Ika kurmei beagma, se precisar, tem bambu para dar umas pancadas, umas palmadas neles. Então a gente vê daqui que Zé davar barur, Amerahem albanav yotermidai, aquele que é misericordioso demais com os filhos, mitokar Hoshev learviach mamon, velo yahush eich yavolo amamon, beisur ou beter. Vai começar a criar crianças dentro de casa, que quando quiserem lucrar, eles não vão se importar se está vindo de uma maneira permitida ou de uma maneira proibida, que a ahavá mekalkelet ashura, porque o amor, ele destrói a retidão. A gente falou isso quando a gente estudou sobre o amor. O amor é um traço maravilhoso, mas tem que tomar cuidado. Tem horas que tem que ter azariuto, um pouquinho de coração duro. Ai, mas coitadinho, eu vou dar uma bronca no meu filho. Ai, mas ele é tão ingênuo, ele é tão pequeno. É de pequeno que a gente começa a educar a criança, que você começa a colocar ela no caminho correto. E se a criança não toma o tapa na hora que ela tem que tomar, infelizmente a consequência vai ser gravíssima. Teu pai não está fazendo uma bondade com o filho. Ah, eu vou ser misericordioso. Você está sendo cruel com o teu filho, porque você está criando um marginal. Eu recebi uma vez um
um documento que eram 13 maneiras de criar um marginal dentro de casa. Uma delas é tudo que teu filho quiser, você faz. E se ele tem um problema na escola, você vai brigar com o professor. O seu filho sempre tem a razão. Você está querendo um marginal dentro de casa. O gam mitoch hatirda sheotorech yom v'layla leamtzi bemezonotam betzarkam berebach mitoch kach ubatel midivrei Torah. Então, você vai criar uma criança que o tempo inteiro só vai se preocupar em ganhar dinheiro, em lucros, permitido, não permitido, e o tempo inteiro ele está preocupado só com ganhar alguma coisa, não vai estudar a Torá na vida dele, que ia ser essa cavicar, os negócios vão ser o principal da vida dele, o mitorkar, kol masav mebulbalim, ele vai começar a se tornar uma pessoa confusa, vetzarich liot achzari alareshaim, shelol lerachim alehem. E, fora isso, tem que ser muitas vezes cruel, quer dizer, tem que ser coração duro com os rechaim, e não é hora de ter misericórdia, por quê? Porque toda a intenção é consertar o caminho deles. Então, às vezes precisa ser duro com eles. Ve'amru raboiseinu kol mi shenaseh rachman bimkom achzari sof shenaseh achzari bimkom rachman. Olha que impressionante. Todo aquele que é misericordioso no lugar que ele deveria ser cruel, ele vai acabar sendo cruel onde ele deveria ser misericordioso. Olha que impressionante, olha na história, o que a história ensina pra gente. Isso aconteceu com o primeiro rei, que era um grande tzadik, Shaul HaMelech. Ele tinha um comando de Hashem. Qual o comando de Hashem? Ele vai para a guerra contra o povo de Amalek, exterminar Amalek, acabar com o povo de Amalek, que não sobre nenhuma pessoa e nenhum animal. Os animais têm algumas explicações que eles conseguiram, eles sabiam muito magia negra, eles conseguiam se transformar em animais e voltar depois. Então não pode sobrar nada. Então, o que Shaul HaMelech fez? Bishvil Sherichem Alagag, ele teve misericórdia do Agag, mas espera aí, eu vou matar o rei, coitado do rei, o kavod, a honra do rei, como que eu vou matar assim um rei? E o que ele fez? Ele não matou naquela noite o Agag teve um filho, quem saiu do Agag? Yatzah mimenu Haman, aquele que quase exterminou o povo judeu, muito perto de exterminar o povo judeu, Shenassah Metzer Leisrael, quanto sofrimento que o povo judeu passou por causa de uma misericórdia fora de lugar. Não era para ter misericórdia, aqui tem que ser coração duro. Deus pediu para matar Amalek, tem que matar Amalek. Ai, mas coitado do rei, olha o que veio para o povo judeu, quanto sofrimento, que poderia ser exterminado o povo judeu por uma misericórdia fora de lugar. Uma outra explicação também que dá para entender daqui, a gente falou que midot são medidas. Por que midot são medidas e são traços de caráter? A mesma palavra é medidas e traços de caráter. Uma das explicações é que Deus dá para a gente os traços de caráter sob medida. Se você gastar no lugar errado, vai sobrar no lugar certo. Se você gastar misericórdia onde não é para ter misericórdia, aonde é para ter, não vai sobrar. Se você não usar a zariut aonde é para usar, vai sobrar onde não é para usar. Então, quer dizer, tudo Deus deu para a gente sob medida. Então, é o que a gente falou, né, sobre o amor também, que hoje em dia, qual que é o grande perigo? As pessoas estão usando o amor, hoje em dia, com plantas, com os animais, está faltando com os seres humanos. A pessoa que é bondosa com os animais, ao mesmo tempo ela é muitas vezes maldosa com os seres humanos. Eu recebi, chocante, uma mensagem de uma pessoa falando que comparar, né, que muitas vezes compara a crueldade dos seres humanos com os animais. Falou, não, isso é errado, porque os animais são muito mais elevados do que a gente. Então, assim que as pessoas estão vivendo hoje em dia, que não pode mais comparar um ser humano com um animal, porque não é justo com os animais fazer isso. Se perde, se a gente começa a canalizar o amor no lugar errado, isso infelizmente vai ter consequências negativas. Gam ye adam arzar al gufo, olha que impressionante, também
com a gente mesmo, às vezes tem que ser cruel. O que quer dizer cruel? De novo, não precisa ninguém se chicotear, se machucar, mas às vezes a gente tem que ser duro com a gente mesmo. Litroach tamid lasod retzon haborei barach, para se esforçar sempre para fazer a vontade de Hashem, e nem sempre a coisa mais gostosa, mais legal para fazer. Então, tem muitas vezes que a gente não quer fazer, que a gente quer passear, que a gente não está afim de fazer uma mitzvah. Às vezes tem que ser duro com a gente mesmo. Velo yerachim al gufo, e não ficar tendo dó da gente mesmo. Eu preciso dormir mais um pouco. Não, mas você vai perder uma mitzvah importante. Mas meu corpo está precisando. Que dó de mim mesmo. A gente tem muita dó da gente mesmo. Só mais um chocolatinho, só mais um, só mais aquilo. Ele falou, tem hora que tem que ser cruel com a gente mesmo, não pode ser misericordioso com a gente mesmo. Leadenoto velerler bishrirut libó, para se deliciar com todos os tipos de prazeres do mundo material e para ir atrás de todas as nossas vontades do coração. Ar e tarzer alatzmot, tem que ser um pouquinho cruel com a gente mesmo também. Lakov titzro ará, para dobrar, para controlar o nosso yetzer ará. Se você deixa tudo que você tem vontade, você faz, quem está dominando é o yetzer ará. Então às vezes tem que saber ser duro com a gente mesmo. Lihiot hayei tzar, e em alguns momentos, isso óbvio, não é, a Torá não ensina que a gente tem que viver uma vida de se abster de todos os prazeres materiais e vai viver num mosteiro e dormir numa cama de faquir. Mas tem momentos na vida que tem que se abster um pouco do mundo material, tem que ser duro com a gente mesmo. Velasok batorá, o lekayem mitzvot, e a gente se ocupar da Torá e a gente cumprir mitzvot. Afima davar kaved alav meod, mesmo tem situações que é pesado, que é difícil, mesmo assim vai se esforçar. Não pensa só nos prazeres do corpo, pensa o que é certo fazer. É uma maneira de ser arzari, de ser cruel com a gente mesmo. Velo yerzari alatzmo yoter midai. Mas cuidado, como tudo na vida tem que ser equilibrado, não seja demasiadamente cruel com você mesmo. Lecalquel gufó, porque Deus me livre, tem gente que também a pessoa não quer ter nenhum tipo de prazer e não se cuida. Não, o corpo, eu não vim para esse mundo para cuidar do meu corpo, então eu não vou dar nada que meu corpo precisa. Deus me livre, você pode estragar teu corpo e a gente vai ser cobrado por estragar o corpo, por não cuidar do nosso corpo. Ar itfos midá benonit. Como tudo na vida, a Torá ensina pra gente equilíbrio. Tem que ter equilíbrio nas coisas. Não faz tudo que você tem vontade, seja equilibrado, mas também não precisa ser cruel num nível de causar sofrimentos, como infelizmente tem religiões que ensinam que a pessoa tem que sofrer sofrimentos físicos, que um se chicoteia e amarra coisas com ganchos na perna para a pessoa sentir dor. A Torá, Deus me livre, é proibido fazer isso, causar esse tipo de sofrimentos físicos, mas limites, equilíbrio do que é bom e o que não é bom. Então, veato ben adam ein alatzmecha, ayen alatzmecha leitrachek min achzariut. Então, a gente aprendeu desse capítulo o quanto a gente tem que se afastar com toda a nossa força da achzariut, da crueldade. Terachem alaniim vevionim. A gente tem que despertar a nossa misericórdia com os pobres, com os destituídos. Veiu aniim benei beitecha, que os pobres sejam da tua casa, se sintam em casa, a tua casa, que a sua casa seja aberta para os pobres. Venatan lecha rachamim verichamcha vehirbecha. Então, que Deus, Ele deu para a gente misericórdia, para que a gente use e seja misericordioso. Kola merachem alabriot, merachemim alav minashamai. E todo que é misericordioso com as criaturas, Hashem vai ser misericordioso com ele no Shamai. Midá keneged midá, medida por medida. Lachen al tesalek mealecha arahamim. Nunca afaste de você a misericórdia. Se cuida desse traço da crueldade. Ve'amar Shlomo, assim fala Shlomo Melech,
pente teleacherim odcha, os loisecha leachzari, veleizaher min anekama ayotzi min achzariut. Tem que tomar muito cuidado que, por exemplo, a gente falou que a vingança, na verdade, ela deriva normalmente do traço de crueldade. Quando você vai se vingar, isso vai acrescentar crueldade no teu ato. Ahim tirtze leinakim meoivecha, tosiv malot tovot, vetelech bedarkei yesharim. Mesmo quando uma pessoa quer se vingar de um inimigo, tenta aumentar suas qualidades e andar nos caminhos corretos. O bezet naquem missoner. Olha que impressionante. Se você quer se vingar de verdade do teu inimigo, não é machucando e batendo nele, ao contrário, sendo uma boa pessoa. Essa é a maior vingança que você pode fazer contra o teu inimigo. Ki hu mitztaer al midatcha atov ve'al shimcha atov, porque o teu inimigo vai sofrer muito quando ele vê tuas boas midot, quando ele vê o teu bom nome no mundo. Isso vai causar sofrimento. Não tem vingança maior do que ser uma boa pessoa. Que ve'al shimcha atov ve'itabel bechamor shemacha atov, ele vai sim lutar quando escutar que você é uma pessoa renomada. Aval im tasem masim mechuarim, mas se você fizer atos feios de vingança, az ismach sonacha al klonecha vecher paterra, então você vai dar uma alegria para o teu inimigo, que todo mundo vai começar a falar: uau, achei que aquela pessoa era tão boa, olha como ele é cruel, olha o que ele fez com o outro. Você está dando um presente para o teu inimigo. Verine umitnakem becha, e ele que está se vingando de você. Então, olha que impressionante. Não tem vingança maior contra os inimigos do que ser uma boa pessoa, ser uma pessoa reta e ter um bom nome no mundo, porque é isso que vai causar sofrimento para os teus inimigos. Ve'im tirse lerachem al banecha ve'al krovecha ulechabdam kavod gadol, e se você quiser ser misericordioso com seus filhos, com seus parentes, dá muito kavod para eles. Tasok batorá ubimasim tovim ubilut chassadim. Estuda a Torá, faça bons atos, faça atos de caridade. Veze adavar tov lachem leod, é a melhor coisa que você pode dar para os teus filhos, para os teus parentes, para as pessoas queridas. Shetkabdu becha velo isu alecha herpa, que eles vão se orgulhar de você, eles vão receber kavod por teus atos e não se envergonhar de você. O pior castigo que você pode dar para um parente é fazer ele ter vergonha. Aquele lolendo, né? Você vê entrevista, né, da mãe, do pai de criminosos, né? A vergonha que eles estão passando pelo que o filho fez, né? Não tem nada a ver com eles, mas eles estão sendo envergonhados juntos. E o contrário, a honra que recebe aquele que faz o que é correto, e a família toda recebe honra também. O bom nome que essa pessoa tem, esse bom nome vai para a família toda. Não tem vergonha maior do que isso. Mimi sheavotav krovav reshaim, de uma pessoa que os seus parentes e pessoas próximas, eles são o reshaim. Como shaviv ganav gazlan, por exemplo, uma pessoa que Deus nos livre, o pai, ele é um ladrão. Ou asashear masim mefursamim amegunim beinei olam, ou que ele faz abertamente atos que são feios aos olhos de todo mundo. Kol zaro megunei acharav ledorei dorot, todas as gerações, muitas gerações para frente, vão ser completamente envergonhadas pelo ato dele. Então olha que crueldade a pessoa ser uma pessoa desonesta, porque não é só o nome dele, dos filhos, dos netos, bisnetos, estão manchados lá para frente. Vão apontar na rua ele, ó, esse aqui é um descendente daquele Irachá. Gam beavonavot banim etim, também loleiro, por causa da transgressão dos pais, os filhos podem morrer. Que dirtiv poked avonavot al banim al shileshim ve'al ribeim lesonai. Deus, ele guarda as transgressões dos pais sobre os filhos por 3 ou 4 gerações. Re'e ve'haven,
Então veja e entenda, Ayeshoter Achzari Memish Banav Metim Bishvil Chito. Tem uma forma de ser mais cruel do que aquele que causa que seus filhos morram por causa dos seus erros. Ve'en lecham merachem al banav yoter min hatzadik. E não tem aquele que é mais misericordioso do que a pessoa que é tzadik, que escutou o med le'elef dor, porque os méritos dele são guardados por 1000 gerações. Olha que impressionante. Avraham akadet beno. Avraham, ele teve a força de amarrar o seu próprio filho para fazer a Keidat Yitzhak. Venishba kadosh baruch hu liskor azchutai lebanav ledorei dorot. E Deus jurou para ele que ele vai lembrar dos bons atos dele por todas as futuras gerações. O Besha'ah shechatu Israel ba'egel, quando o povo judeu ia ser destruído por causa do Reta Egel, o bezerro de ouro, Amad Moshe Rabbeinu alav shalom bitfilah ve'amar. Moshe se levantou e começou a implorar para Deus na tefilá dele. O que ele falou na tefilá? Schor le Avraham le Yitzhak le Israel avadecha. Se lembre de Avraham, de Yitzhak e de Israel, os teus servos. Vechen Shlomo zachra le chazdei David avdecha. Ele pediu, por favor, que Deus se lembrasse dos bons atos de David, veneno, e eles foram escutados por Deus. Quer dizer, Deus queria destruir o povo, e pelo mérito de Abraham, ele não destruiu o povo. Vechen nanu maskirim, bekol yom, zchut avot. E todos os dias a gente menciona nas brachot da Midah o mérito dos antepassados. Até hoje, 4.000 anos depois, a gente está lembrando ainda dos méritos dos antepassados. Lachen tedá she'en achzarim kebalei averot. Não tem crueldade, não tem pessoa cruel como aqueles que fazem averot. Que ba'avon sinat chinam necherav bait sheni. Por causa da transgressão, do ódio gratuito, foi destruído o nosso segundo Beit HaMikdash. Vekol puranuyot ba'ot laolam bishvil averot. Todos os castigos, todas as desgraças que vêm no mundo, vêm por causa das averot. Olha que o Rambam fala, que impressionante. O Rambam fala, todo aquele que não se enluta quando vem uma tragédia, ele é chamado Achzari, cruel. Por quê? Porque se Deus está mandando um castigo, um pai quando bate num filho, ele faz isso com dor, porque ele quer que o filho aprenda alguma coisa, que o filho mude alguma coisa na vida. Se o filho não aprende nada, não tem crueldade maior, o sofrimento que você causou para o teu pai. Então aquele que faz com que Deus tenha que mandar um castigo, e ele não aprende nada, não muda nada, ele é chamado cruel. Como Shamru Raboiseinu Aleichem Shalom Beavon Chalá Ein Bracha Bemechunas Beavon Bitul Trumá Umasrot Ashamai Netzarim. Ele vai falando uma lista, quando a gente não separa Halá, quantas tragédias vêm para o mundo, quando não se tira a trumá das frutas, o céu se fecha e não tem chuva. Bavon Inuyadin Veivutadin Vekilkuladin Beavon Bitul Torah Herev o Bizar Rabá, por vários erros, né, de Bitul Torah, desvios da justiça, vem a espada e vem a vergonha para o mundo. Quer dizer, as guerras vêm por causa das transgressões. Então Deus me livre a gente achar que tudo é um acaso. Ai, olha, teve uma tragédia, teve movimentação de placas tectônicas. É Deus falando com a gente, e é crueldade a gente não escutar e não mudar nada. Vedever o batzoret ba, e vem praga e vem seca. Vehenarbe o bemed eilu agormim apuranut reima Achzarim alatzmam ve'al benechem ve'al anshei doram. Quem são aqueles que fazem maus atos, são cruéis, porque estão causando sofrimento para eles, para os filhos deles e para a geração inteira. Ve'atzadikim chem arachmanim alechem ve'al benechem ve'al doram. Os tzadikim são considerados os misericordiosos, que são misericordiosos com eles, com os filhos e com toda a geração. Que de abrina, como está escrito no Talmud, Shekol haolam nizon
Bizhut Rab Hanina ben Dosa. O mundo inteiro é alimentado pelo mérito do Rabi Hanina ben Dosa, um tzadik, alimenta o mundo inteiro, a geração inteira. Então, só para a gente fechar, Gam Zeh Tshuva La'aniyim Omrim, Bamena Setová, Alo En Beyadeinu Meuma Litem Tzedakah La'aniyim. Olha que impressionante, quando vem os pobres e falam, com o que a gente vai poder fazer bondade? A gente não tem dinheiro nem para a gente. Como que eu vou dar dinheiro para os outros pobres, ajudar outras pessoas? Eilu Dvarim Shel Hevel. Isso é besteira, são palavras vazias. Ki Yachol Litem Tzedakah B'Ma'asav Atovim U'Bekiuma Mitzvot. Você pode doar para o mundo cumprindo mitzvot, fazendo bons atos. Asher Ezaer Bavodat Borei Itbarach Bechol Yechalto. Qualquer pessoa que faz mitzvot, que é cuidadoso com seus atos, essa pessoa está dando a maior doação que ela pode dar para a geração inteira. Cada mitzvah que a gente faz não é só para a gente mesmo, a gente doa para o mundo inteiro. O Bizhut Atovim Ve'atzadikim, pelo mérito das pessoas boas e dos tzadikim, HaKadosh Baruch Hu Meitiv La'olam U'Mefarnesam, Deus sustenta e alimenta o mundo inteiro. Ayes Tzedakah Gdolah Mizot, tem tzedakah maior do que essa? Você ser uma boa pessoa e você causar com que Deus sustente o mundo inteiro. Tem uma história muito famosa do Hafetz Haim. Uma vez estava tendo a inauguração de um hospital, que pessoas, Baruch Hashem, pessoas boas, doaram muito para inaugurar esse hospital. E ele ia dando brachot para cada um dos doadores. De repente chegaram alunos de Shivá, e ele deu brachot ainda maiores que ele deu para os doadores. E um doador não gostou disso. Então ele chegou para o Hafetz Haim e falou: Rav, perdão, mas o senhor não está sendo correto. Como assim? O senhor dá mais brachá para um estudante do que para a gente que doou esse hospital? Então o Hafetz Haim falou: mas eles também doaram. Rav, eu conheço a família desses meninos, são meninos que não têm onde cair mortos. Como eles também doaram? O senhor sabe quanto custa um leito hospitalar? Quanto custou cada quarto? Eu falei: não, eu sei quanto custou, mas está vendo esse rapaz aqui? Ele doou 15 leitos hospitalares, e esse doou 20, e esse doou 25. Eu falei: Rabino, como pode ser que meninos que não têm dinheiro doaram? Ele falou: qual a diferença de alguém que doa um quarto para cuidar de um doente, ou alguém que pelo mérito do estudo da Torá e da Tefilá não fica doente? Eles estão doando quartos hospitalares, fazendo com que pessoas não fiquem doentes. Então, quem é maior a doação? Alguém que cuida de um doente ou alguém que faz uma pessoa não ficar doente? Então, com bondades, com bons atos, a gente faz a maior doação que a gente pode. Gamani tem tzedakah me'at. E mesmo o pobre, que ele deu um pouquinho de tzedakah, afilo umit parnes minat tzedakah, mesmo que ele também viva de tzedakah, veies harok kafulo mekupalo, ele vai ter uma recompensa em dobro, que a meat michelô hashuv kmo arbe shelashem. Um pouquinho dele é considerado como muito do rico. Vehen amru raboiseino echad amarbe vecham amamit ubilvat shechaven libol hashamayim. Não importa para Deus se a pessoa está dando muito ou pouco. Importa para Deus que o coração dele esteja voltado para o Shammai. Então, ninguém tem desculpa de não estar ajudando, de não estar fazendo chesed. Infelizmente, a gente se acha como pessoas rahmanim, pessoas misericordiosas. A gente, infelizmente, o dia inteiro vê gente precisando de ajuda e a gente não ajuda. A gente, às vezes, uma palavra pode mudar a vida de alguém. Alguém me comentou hoje que elogiou uma outra pessoa e a pessoa falou: uau, eu faço isso esperando um elogio de alguém. Você foi a única pessoa que me elogiou. Olha que as pessoas precisam e não encontram ninguém para dar um elogio, não custa nada. Uma palavra bonita para alguém, alguma coisa que deixa a pessoa para cima. Então, é tão barato, é tão fácil, que é considerado arzariut, crueldade, quando a gente não faz isso. Então tem que trabalhar muito. A gente falou sobre a misericórdia, falamos sobre a crueldade, Bezrat Hashem, para tirar do coração
qualquer traço de crueldade e Bezrat Hashem a gente poder fazer bondade e ser misericordioso com todo mundo que a gente puder. Bezrat Hashem.